A Bíblia comigo, em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 3. Livro do profeta Isaías, capítulo 3, verso 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 3, verso 10. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 3, verso 10. Quantos creem nessa noite que esta é a palavra de Deus? Amém? Então é Deus falando com você nessa noite. O que você vai ler é a voz de Deus falando para você nessa noite. Diz assim: diga aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Diga comigo assim: tudo vai bem. Diga para o teu irmão assim: tudo vai bem. Tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Provérbios 27, 18, João. Se você quiser abrir ou anotar, diz assim, Provérbios 27, 18 diz assim: quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, fale conosco nessa noite, inspire os nossos corações, nos ensine, traz sobre nós a tua revelação, leve a nossa alma a pastos verdejantes, que possamos sair daqui alimentados e com entendimento da sua palavra. Nós oramos agora em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Talvez seja um pouco duvidoso dizer que tudo irá bem, mas Deus nos deu uma promessa ao justo de que tudo que acontece com ele é para o bem. Hoje eu estava conversando com uma senhora e ela me relatou um negócio muito interessante. Ela diz assim: eu estava cansado do meu trabalho, estava esgotada, não estava aguentando mais e tomei a decisão de não ir trabalhar na segunda-feira, sabendo das consequências que poderia me acarretar. Estava estafada, mentalmente falando, o corpo, o joelho já não aguentava mais, já estava bastante debilitada. Então tomei a decisão de não ir mais. E no domingo no culto, quando eu cheguei à noite, o pastor estava pregando e ele disse para mim assim: fique um pouco mais, esforce um pouco mais. Depois de 18 dias deste domingo, ela deu um infarto. Irônico. Talvez se ela tivesse parado na segunda-feira, ela estaria mais tranquila, não teria tido o infarto, não teria tido esse problema de saúde, e aí ela estaria tranquila, não passaria por esse problema que é muito grave, que poderia levar ela a óbito. Mas depois de 18 dias, ela infartou. E com esse problema que veio, ela se afastou. E aí depois do infarto veio uma parada maior,
cardíaca maior sobre ela. Ela disse: Jesus vai me levar. Ele disse: se não, tudo te irá bem. 4, 5 meses depois desse ocorrido, ela foi fazendo os laudos e a perícia. O que aconteceu com ela? Ela aposentou. E depois que aposentou, fizeram novamente os exames do coração. Coração de neném. Tudo te irá bem. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Às vezes nós entramos em juízo com Deus, e isso não é pecado. Em algumas circunstâncias a Bíblia nos ensina a fazer isso. O profeta Isaías disse: me chama em juízo, traz a sua causa diante de mim, se for justa, eu te darei ganho de causa, eu vou advogar em seu favor e farei justiça em seu favor, diz o Senhor. Mas existem coisas que nós passamos na nossa vida, que neste exato momento a gente não entende, nós não compreendemos, não cabe no nosso entendimento humano, na nossa razão, o porquê dessa situação, o porquê enfrentar isso, o porquê passar por isso. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite com uma palavra: tudo te irá bem, diz o Senhor. O amanhã pertence a Ele, o dia de amanhã está nas mãos do Senhor. Jesus disse: basta o seu mal a cada dia, e o amanhã pertence ao Senhor. Se hoje você está enfrentando uma situação que você não gostaria de estar enfrentando, que você não gostaria de estar passando por ela, Deus em algum momento, mesmo não tendo a obrigação de nos explicar ou de nos dar uma resposta, em algum momento Deus virá em seu favor e Ele vai justificar esta prova. Deus vai justificar. E a forma como Deus às vezes justificando é sempre nos prometendo uma terra de descanso, uma terra que mana leite e mel. O deserto vai passar. Este calor insuportável do deserto, na esperança: será que a nuvem vai vir hoje? Será que a coluna de fogo vai vir? As incertezas que as lutas nos traz, as dúvidas que as lutas nos traz. Um dia nós vamos entrar em uma terra de descanso e dizer: essa terra foi Deus que me deu, porque eu passei pelo deserto. Por isso Deus se trouxe aqui nesta noite para dizer ao seu coração: e tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Como eu gostaria que muitas coisas fossem diferentes. Quantos aqui estão comigo? Amém? Oh meu Deus, poderia ser um pouquinho mais fácil. Poderia ser um pouquinho mais leve. Um dia eu vi uma morte que foi prematura aos meus olhos, mas aos olhos de Deus era a vontade dele. E eu disse assim: Deus, por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Tem gente que tem um coração bom e só acontece coisa ruim com ele. Ele sai de uma prova e já entra em outra, sai de uma prova e já entra em outra, sai de uma prova e já entra em outra. Por que, meu Deus? Se eu fiz essa pergunta para Deus, sabe o que o Espírito de Deus me respondeu? É para elas se tornarem melhores. A forma como Deus aperfeiçoa um vaso
é quebrando. Quanto mais o oleiro tem a capacidade e força na mão para amassar o barro, ele consegue tirar o ar do barro ao ponto de trazer rigidez, para que quando for colocado aquilo que é precioso dentro do vaso, ele não venha perder a sua essência. Quando Deus quer nos dar coisas grandes, primeiro Deus nos faz passar por coisas difíceis. Quando Deus quer te entregar algo muito poderoso, muito grande, saiba de uma coisa, que coisas difíceis virão sobre a sua vida. Se você está disposto a ter algo muito poderoso de Deus, esteja disposto a entrar no barco e ter a capacidade de ver Jesus dormindo e o vento e as águas assolando a sua vida, e você dizer: aonde está o seu Deus? Aonde está Deus? As pessoas te pressionando, o mundo te pressionando, a família te pressionando, e Jesus dormindo dentro do seu barco, e você diz: Deus, me acude, me ajuda, me socorra, faça alguma coisa em meu favor. E a única resposta que nós temos dos céus é um silêncio absoluto, uma ausência de Deus absoluta. Parece que Deus está tão distante, mas nessa noite o Espírito de Deus está dizendo: tudo te irá bem, tudo te irá bem. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Uma folha não caiu no dia de hoje, a não ser que Ele permitisse no céu. Nenhum anjo saiu para fazer alguma coisa do céu sem que Deus não desse a sua ordem. Nada aconteceu nesse dia sem que Deus não desse a sua ordem. Esse dia está terminando porque a mão poderosa do Senhor disse: eu farei um dia após o outro, e tudo te irá bem. Tudo te irá bem. E é nesses momentos, irmãos, escute, que é forjado em nós a capacidade de receber as coisas de Deus. A igreja é minha ou é de Deus? Responda para mim: a igreja é minha ou é de Deus? Sabe por que Deus escolheu Moisés? Por que Deus apareceu na sarça para Moisés? Se Ele cuida tão bem do rebanho que não é dele, Ele vai cuidar de um rebanho que é meu e que não é dele. 40 anos aprendendo a lidar com ovelha. Quando Ele pegou a ovelha que fala, porque as ovelhas do sogro só mordia e berrava. Aí Deus falou assim: não, eu vou melhorar para o seu lado, Moisés. Eu vou te dar uma ovelha agora que fala e reclama uma barbaridade. E foi imputada a Moisés a característica de homem manso. A mansidão nasceu quando ele pastoreava o rebanho do seu sogro, ou a mansidão nasceu quando ele pastoreava o rebanho de Deus? Imagine, irmã Cecília, 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, foram crianças e mulheres, 2 milhões de pessoas, nas tendas no meio do deserto. Moisés, meu vizinho pegou a estaca que era minha. Moisés, meu vizinho roubou minha galinha. Moisés, meu vizinho tomou o meu bode. Moisés. Gente, acho que chegava no final do dia, Moisés só ouvia o nome dele na cabeça dele: Moisés. Mas
Isso fez com que Deus treinasse Moisés para ser manso. Manso. Foi a forma, o instrumento, a forma como Deus pegou as suas mãos para moldar a mansidão no coração de Moisés e amassá-lo, é colocar pessoas para cobrá-lo. Resolve isso para mim, Moisés. Resolve isso para mim, Moisés. Julga minha causa, Moisés. Julga minha causa. Chegou o momento que ele distribuiu 70 homens para ajudá-lo. Na instrução do seu sogro, ele disse: ó, separa 70 homens aí para ajudar você a julgar essa causa aí, porque senão você não vai aguentar. Então a forma como Deus nos amassa, e apesar de sermos casados, estar debaixo do mesmo teto, somos pessoas diferentes, e Deus amassa a cada um de um jeito. E quando eu estou dando essa palavra para vocês, no meu espírito Deus está me dando o que está acontecendo em muitos de vocês. Quando Deus está apertando, o barro está saindo aqui, tem gente aqui que está gritando, fala assim: meu Deus, por que isso? Por que o Senhor está apertando tanto? É porque aquilo que Deus vai te dar é muito precioso para vazar. É muito precioso. Sabe qual é a minha maior preocupação no deserto? É com a nossa boca, porque ela pode nos levar ao caminho da morte. Então o que você está passando, eu não estou dizendo para você aceitar, não. Eu estou dizendo para você não reclamar. A postura de Josué e Caleb no deserto era: eu vou entrar lá, vai mudar, é só uma questão de tempo, isso vai melhorar, isso vai ser transformado, é só uma questão de tempo, Deus vai me levar para essa terra de descanso. Deserto glorioso, nuvem gloriosa, coluna de fogo, Jesus, esse maná não está aguentando mais, glória, mas está bom, Jesus, ele tem gosto de mel, Jesus, meu Pai, esse povo está querendo comer carne, ai meu Deus, glorifica, porque vai chegar um momento que a sua terra, por si só, vai dar o seu fruto, e você vai ter apenas o trabalho de recolher, só recolher, é meu. Nós queremos entrar na bênção sem passar pelo processo dela. Sabe qual é o maior desafio que nós temos conosco mesmo? Eu não sei se você é assim, mas quando você quer algo e você conquista, a alegria não está no troféu, a alegria está de você olhar para trás e dizer: valeu a pena. Porque o troféu ou o êxito sem a história não tem sentido, não tem vantagem. Seria muito fácil. Qual é a razão ou alegria de você levantar uma vitória sem que você lutasse por ela? Sem que você adubasse em você mesmo qualidades, para que quando isso chegasse, nós tivéssemos a capacidade de sustentar aquilo que nos foi dado. Você já viu quando a gente compra um carro financiado? Quando acaba aquele último boleto, você respira, graças a Deus, não dá um mês depois, eu estou jogando muito, acho que eu vou trocar esse carro.
Acho que vou trocar esse carro. Porque o prazer está a pagar, gente. Prazer nosso está a pagar, para pagar. Deus vai te dar graça você pagar à vista. Mas mesmo assim tem um processo de você juntar o dinheiro para pagar à vista, que eu acho mais difícil do que pagar o boleto. Porque o boleto, quando vem, você tem obrigação. Se você não pagar, seu nome vai sujo. Agora, você tirar aquele dinheiro e guardar ele, tem que ter muita disciplina. Aí você olha para ele, ele olha para você, ele está lá assim para você: vamos sair para gastar. Aí você fala com você: eu não posso. Aí ele fala com você: vamos para o shopping hoje. É só 100zinho. Então a maneira como Deus trabalha nos nossos corações, ela é muito peculiar. Existem coisas que é só você e Deus. Não queira cobrar das pessoas aquilo que é algo íntimo de você e Deus. As pessoas nunca vão entender. Nunca. Porque é algo íntimo de você e Deus. Ninguém compreenderia Moisés na sua totalidade, não. Porque foi uma experiência dele com Deus numa sarça. O deserto dele, os 40 anos, vivendo num palácio, tendo de tudo, a melhor cultura, aprendendo as melhores línguas, tudo que tinha de novidade, tecnologia, os seus olhos viram até os seus 40 anos de idade, e de repente ele é tirado desse luxo, para viver num deserto, onde não tinha coluna de fogo, onde não tinha nuvem, aprender a viver em tendas, a cuidar de ovelhas, a ter esposa, a cuidar de filhos. Depois de 40 anos desse processo, Deus diz assim: se ele tem a capacidade de cuidar das ovelhas do seu sogro, ele vai ter a capacidade de cuidar das minhas ovelhas. Deus aparece para ele numa sarça, ele se julga incapaz por causa da fala, e Deus disse: então vou levantar o Arão para te ajudar, e ele vai para a terra do Egito com a missão de tirar o povo dali e levá-lo à terra prometida. A forma como Deus tratou com Moisés foi diferente. Qual é o discípulo que aparece mais nos milagres de Jesus? Sempre ele está lá. É Mateus? A gente ouve falar dele? Muito pouco. Qual que é o discípulo que mais a gente fala nele e que participou de quase todos os milagres de Jesus? Vamos lá. O mais impulsivo, sanguíneo, Pedro. Porque quando Pedro via Jesus andando nas águas, ele falou assim: se é o Senhor mesmo, ele falou assim: eu vou aí. Tudo dentro das características de cada pessoa, existe uma maldade de Deus. Jesus disse assim: eu tenho que ir na cruz morrer. Aí Pedro disse: não, o Senhor não vai morrer não, não vou deixar o Senhor morrer não. Jesus repreende a Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Pedro, com toda a intenção boa no coração, disse que ele não queria perder Jesus. Ele não queria. Se hoje sua esposa ou seu melhor amigo ou sua melhor amiga chegar para você e falar assim: amanhã eu vou morrer, e se você puder fazer algo por ela, você não vai fazer não, ou por ele? Lógico que vai. Foi a intenção do coração de Pedro. Então ele entrava na história de Jesus e falou assim: eu quero fazer parte disso, da maneira dele, do jeito dele. E a pergunta que eu faço para vocês nessa noite: em algum momento Deus o rejeitou por isso?
Deus olhou do céu e falou assim: não, vou condenar esse Pedro. Não, não, não. Deus amava isso. É o discípulo que mais se envolveu com Jesus. Um homem arrancou uma espada, gente, partiu para cima de Jesus. Os soldados com o negócio. Pedro arranca a espada da bainha e vai lá e corta a orelha de Malco. Não, no meu Jesus você não vai tocar, não. Jesus no meio do Getsemane não tinha luz. Jesus busca a orelha do homem e coloca no lugar de novo. Calma, Pedro. Não, está mexendo com o meu Jesus. Ele não foi discriminado por suas ações. Ele foi apenas moldado. O Espírito de Deus, quando foi soprado sobre ele, Deus pegou esse estilo sanguíneo, esse temperamento sanguíneo e o moldou. Você não vai ver na Bíblia nenhum outro homem pregar e 3.000 almas se converter, 5.000 almas se converter, porque foi um homem que passou pelo processo de Deus e foi moldado por Deus para chegar e dizer: eu tenho o Espírito de Deus sobre a minha vida. Ele nega o Cristo para uma serva. A Bíblia não dá o nome dela. E agora um Pedro que foi passado por um molde, pela mão do oleiro, que foi exprimido, passou com sentimento de rejeição, sim, de abandono e de mesmo frustração, de culpa. Quantas coisas Satanás não tentou colocar na cabeça de Pedro quando ele negou Jesus? Mas o olheiro estava ali dizendo assim: Pedro, tudo te irá bem. Quando Jesus ressuscita, a primeira fala a respeito de um discípulo é a respeito de Pedro. Jesus disse assim: fala com os discípulos e a Pedro, que eu quero encontrar com eles na Galileia. Era a forma como Deus tirar esse instinto de Pedro, de moldar o instinto de Pedro, dessa agressividade de Pedro, é fazer com que ele caísse sim no sentimento de culpa, para ele entender que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Se Pedro não tivesse passado por todas essas experiências, dificilmente nós ouviríamos a respeito dele. E quando nós abrimos a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, conta a história desse general na fé, esse homem na fé. Ele é levado diante do Sinédrio com 70 anciões, e eles falam a respeito dele, do que ele estava pregando, a respeito da ressurreição de Jesus, para condená-lo, para ele negar a fé novamente, para ele dizer que não conhecia Jesus. E ele se levanta e disse: não, eu estive com ele, falo como ele, ando como ele, e ele é o meu Salvador. Por que você acha que nasceu essa mensagem, Pedro? Porque ele passou por um processo. Porque ele passou por um processo. E esse processo foi capaz de gerar uma voz dentro dele dizendo: ele é o Cristo. Sai dali, ganha almas, faz o Evangelho, prega às nações, ganha vidas para Jesus, abre igreja, ajuda a igreja primitiva e se torna o apóstolo do Senhor Jesus. Quando Deus olha para Paulo e vê o zelo de Paulo, Deus disse: este é o homem. Se ele tem zelo com a lei a respeito dos fariseus,
Obrigado. Ele vai ter zelo comigo e para com as minhas coisas. Quando Jesus encontra com Paulo a caminho de Damasco, quais são as palavras de Jesus? Porque tu me persegues? Quem é o Senhor? Sou Jesus. E aí solta a palavra. Dentro da casa de Ananias, a respeito de Paulo. Quando a cegueira vem sobre ele, ele fica cego. A cegueira vem sobre ele, Deus visita a casa de Ananias e diz para você: olha, eu estou trazendo um vaso aqui para sua casa. E ele é para mim como um vaso pronto a sofrer por minha causa. Na chamada de Paulo, Jesus já disse o que ele ia fazer: sofrer. E pensa o homem que sofreu: 3 naufrágios, 5 açoites, fome, nudez, deserto, solidão. E ele diz: eu carrego no corpo, não na alma, no corpo, as marcas do Evangelho. Porque Cristo se tornou o meu Salvador. Sabe por que você lê hoje Colossenses? Sabe por que você tem a revelação de Filipenses? Porque essas mensagens nasceram de um homem que aprendeu a ser moldado por Deus. E essas mensagens só chegaram até nós porque este homem teve a capacidade de receber o moldar de Deus para poder escrever. Não olhe essa luta como o fim da sua vida. Não olhe esse problema como se Deus quisesse acabar com você. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: tudo te irá bem. Todas as coisas te irá bem. Todas as coisas. A mensagem que alguém precisa ler. Ouça o que eu vou dizer para você agora. A mensagem que alguém precisa ler, ela está na prova que você está escrevendo, nas lutas que você está enfrentando. Quando você sair dela, alguém vai ler a sua história e vai dizer: eu quero o seu Jesus, eu quero o seu Deus, eu quero a sua fé, eu quero essa capacidade, eu quero essa unção de Deus sobre a minha vida, porque tudo te irá bem. Amém? Diga para o teu irmão: tudo te irá bem. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu Senhor receberá tratamento de honra. Se você tiver a capacidade, na hora e no momento difícil que você está sendo espremido por Deus, de cuidar da essência, o fruto vai nascer. A hora que Deus estiver te espremendo, igual uma azeitona, para sair o óleo, estiver espremendo, se você guardar a essência, vai nascer o fruto. Vai nascer o fruto. Aprender a honrar o seu Senhor. Ações, palavras, gestos, olhar, ouvido, sua boca. Se você aprender a honrar o seu Senhor, a honra de Deus virá sobre a sua vida.
Então, o que nós precisamos fazer nessa temporada da nossa vida? Cultivar coisas que Deus já fez e nos alimentar dela. Porque neste momento você não consegue enxergar o futuro. O poço está do lado de Agar, ela não conseguiu enxergar o futuro. O que você tem que cultivar? O que Deus já fez. Porque senão você vai entrar num caminho que você não cuida do fruto, não cuida da semente, o fruto não virá. Você murmura, reclama, fala e só fala do problema, mas pastor, mas meu irmão, mas minha irmã, Vou te dar um exemplo. Nós temos uma moça que trabalha na empresa, e a empresa tem vários departamentos: setor de cobrança, setor que libera dinheiro, setor que libera papel, setor que libera gasolina, setor que faz pagamento, todos os setores. Quando ela precisa de uma coisa, um setor, por exemplo, de papel, ela precisa de papel para sair para a rua para vender, ela fala com todos os setores, mas não fala com o setor certo. Ela fala com quem libera dinheiro, fala com quem libera gasolina, fala com quem faz isso, né? Mas no lugar certo ela não fala, e aí fica esperando. Aí daqui a pouco começa a mandar aqui até de mensagem para todo mundo, aí todo mundo está sabendo, mas o setor mesmo que precisa saber não sabe. E às vezes nós somos desse jeito. A gente fala com o vizinho, fala com o amigo, fala com a esposa, fala com o esposo, fala com o filho, fala com todo mundo, mas quem precisa saber mesmo, a gente não conversou ainda. E às vezes a forma como nós fazemos é para nos apoiar, para nos dar segurança. Quem nos dá segurança e confiança é Deus. Então reporte a quem pode. Deus, cuida da sua semente, olhando para aquilo que Deus já fez. Quantos aqui já tiveram a bênção de Deus? Amém? Que a gente está passando, gente, eu estou falando com experiência própria, nós não conseguimos enxergar. Eu já orei com pessoas que foram curadas de surdez e mudez. Eu já orei, eu já vi na minha frente, começar a falar e ouvir. Tem dia que eu não tenho oração para curar uma dor de cabeça. Mas se eu me apegar a isso, cada dia mais a minha fé vai se esmorecendo. Mas se eu oro assim: se o Senhor já fez, o Senhor pode fazer outra vez. Se eu me apego ao que Ele já fez, eu vou viver um milagre a cada dia na minha vida, e os frutos dessa fé vai nascer as bênçãos de Deus na minha vida, e tudo me irá bem, tudo te irá bem. Esta é a palavra de Deus para você nessa noite. Tudo te irá bem. Essa semana tudo te irá bem. Sabe, as coisas elas vão começar a encaixar. Está tudo fora do lugar. Ouça o que eu estou dizendo para você nessa noite. Está tudo fora do lugar, mas Deus está juntando os ossos. As coisas estão se juntando, se ajustando. E nesse período você só ouve ruído mesmo, vê quase nada, mas você ouve uma coisinha ou outra, mas está se ajuntando.
É osso juntando com osso. Pastor, vai estar mais difícil ainda. É mais difícil mesmo. E começa a juntar. Daqui a pouco você vai ver que aquilo que você orou está na sua frente. Aquilo que você buscou está na sua frente. E tudo me foi bem. Então, espere. Tenha paciência. Tenha paciência. Resolva a sua parte. Faça o que você tem que fazer. E as outras coisas, Deus vai fazer. Aonde está esse ajuntar dos ossos? O que eu falo? Profetiza, filho do homem. Se a minha boca só profetiza, reclama, você vai só colher reclamação, só fruto da sua reclamação. Mas se você muda as palavras, fruto vai nascer. Lembre do que Deus já fez. Ele fará de novo. Lembre do que Deus já fez.